A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? O Salmo 136, ele tem 26 versículos e ele tem uma estrutura diferente dos outros salmos que nós vimos até aqui, porque se você está lendo ele pela primeira vez, deixa eu te contar. Ele apresenta uma verdade e ele coloca um refrão, ele coloca uma frase que vai se repetir por todos os versículos do Salmo. E qual é essa frase? Na Nova Versão Internacional diz, o seu amor dura para sempre. Se você estiver lendo a revista atualizada, diz, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por que tem essa mudança na palavra de misericórdia para amor? Porque essa palavra que é traduzida por misericórdia, ela tem um significado muito mais profundo. E um dos autores que eu li, ele diz que é quase impossível traduzir adequadamente essa palavra, porque ela descreve a palavra misericórdia na revista atualizada, ou amor na NVI, vai descrever o âmago da natureza de Deus, ou seja, quem Deus é. E Deus é bondade, Deus é benignidade, Deus é amor, Deus é graça, Deus é favor, Deus é fidelidade, longanimidade. Ou seja, quando diz o seu amor dura para sempre, está dizendo que todas essas qualidades, essa bondade de Deus dura para sempre. Então, o Salmo todo ele vai ter esse refrão. Então, o versículo 1, por exemplo, diz, deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças, estou no versículo 2, deem graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre. Então, todo o Salmo ele tem essa estrutura. O salmista vai dizer algo a respeito de Deus, de quem Ele é ou o que Ele fez. E logo na sequência é como se um coro, é como se um refrão fosse dito. Isso que Ele fez, isso que Ele é, dura para sempre, não tem fim. Então eu estava pensando como ler esse salmo de maneira que você preste atenção naquilo que é diferente. E eu tive a ideia de ler esse salmo omitindo que o seu amor dura para sempre ou a sua misericórdia dura para sempre, porque eu espero que você esteja aí com a sua Bíblia aberta, ou então escutando esse podcast, você pode conferir num outro momento, que você agora preste atenção naquilo que o salmista destacou como diferente, ok? Então, eu vou ler para você o salmo omitindo o refrão. Então, veja só o que o salmista falou a respeito de Deus. Ele diz assim, versículo 1, deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Versículo 2, deem graças ao Senhor, Deus dos deuses. Versículo 3, deem graças ao Senhor dos senhores. Ao único, versículo 4, ao único que fez grandes maravilhas. Versículo 5, que com habilidade fez os céus. Versículo 6, que estendeu a terra sobre as águas. Versículo 7, aquele que fez os grandes luminares. Versículo 8, o sol para governar o dia. Versículo 9, a lua e as estrelas para governarem a noite. Versículo 10, aquele que matou os primogênitos do Egito. Versículo 11, e tirou Israel do meio deles. Versículo 12, com mão poderosa e braço forte. Versículo 13, aquele que dividiu o mar vermelho. Versículo 14, e fez Israel atravessá-lo. Versículo 15, mas lançou a Faraó e o seu exército no mar vermelho. Versículo 16, aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Versículo 17, feriu grandes reis. Versículo 18, e matou reis poderosos. Versículo 19, Seom, rei dos amorreus. Versículo 20, e Og, rei de Bazã. Versículo 21, e deu a terra deles como herança. Versículo 22, como herança ao seu servo Israel. Versículo 23, aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados. Versículo 24, e nos livrou dos nossos adversários.
Versículo 25, aquele que dá alimento a todos os seres vivos. Versículo 26, deem graças ao Deus dos céus. Muito bem. Quando eu tirei o refrão, eu espero que tenha ficado claro para você o que é que o salmista fala a respeito de Deus nesse salmo. Primeiro, ele começa dando uma ordem para nós. Deem graças ou rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Dar graças significa agradecer. Render graças é a decisão racional do meu coração e do seu de verbalizar, né, de usar palavras para agradecer ao Senhor por aquilo que Ele faz na nossa vida e por quem Ele é. E o salmista está convidando aquelas pessoas a cantarem este cântico, dando graças, porque o amor do Senhor, a sua fidelidade, a sua bondade, a sua misericórdia dura para sempre. E o salmista ele vai mencionando, primeiro, do versículo 1 até mais ou menos ali, o versículo 3, ele vai falar de quem Deus é. Né, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses e porque Ele é bom. Logo na sequência, o salmista vai falar das maravilhas que Deus fez. Né? Ele fez os céus, Ele colocou a terra sobre as águas, Ele fez o sol, Ele fez a lua e as estrelas, até o versículo 9. Depois o salmista vai falar a respeito do que foi que Deus fez de poder e milagre. E se você não está habituado a ler a palavra, talvez você pense assim, Rita do céu, lá no versículo 10 está dizendo que o Senhor matou os primogênitos do Egito, que matou, né, os reis poderosos, como está nos versículos na sequência. Como assim? Eles celebravam esse tipo de morte? Bom, se você conhece a história, você sabe que Deus não foi deliberadamente matar um povo na pura maldade. O que aconteceu é que Deus estava libertando o seu povo, porque eles estavam sendo escravizados de maneira injusta, e o povo de Deus clamou ao Senhor. E a morte dos primogênitos no Egito não foi consequência da maldade de Deus, ou da impiedade de Deus, mas foi consequência das escolhas de Faraó. E obviamente que se você conhece a palavra, você sabe que sim, Deus permitiu e incentivou o endurecimento do coração de Faraó, porque ele tinha algo grande para fazer através daquela situação. Mas antes mesmo do Senhor endurecer o coração de Faraó, o coração dele já era duro. Eles já estavam tratando os filhos de Deus, tratando as pessoas com injustiça. É como se Deus permitisse que, é exatamente isso. Deus permitiu que o curso do coração de Faraó simplesmente seguisse aquilo que ele já tinha, né? A sua maldade, a sua dureza, a sua impiedade foi apenas acentuada pela mão do Senhor. Então, aqui sim, no Salmo é celebrado que eles foram livres da mão de Faraó, e não apenas livres da mão de Faraó. Deus venceu reis poderosos. Quando você vê a descrição falando aqui sobre Og no versículo 20, por exemplo, ou Seom no versículo 19, diz aqui que eram reis poderosos. Versículo 18, matou reis poderosos. E a gente viu isso também no salmo anterior. Então, o que o salmista está dizendo, e ele está celebrando através dessa canção, é que o nosso Deus, ele é digno de ser louvado e adorado, primeiro, por quem ele é. Segundo, porque ele é o Deus criador que criou os céus, a terra, as estrelas, o sol. E terceiro, o salmista vai elencar que ele é digno de ser louvado porque ele é o Deus que liberta o seu povo, que lembra do povo, lembra daquele que está sendo humilhado, verso 23, né? Aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados, o seu amor dura para sempre. Então, Deus, ele deve ser adorado porque livra a gente dos nossos adversários, como diz o versículo 24, como livrou aquele povo. Então, me dá vontade de ler o Salmo novamente, só que agora com o refrão. É uma belíssima canção, uma belíssima composição feita pelo salmista para dizer: o amor do Senhor dura para sempre. Ele fez isso, ele é o Criador, ele é o Todo-Poderoso, é o Libertador, ele é um Deus bom e verdadeiro e o seu amor dura para sempre. Portanto, e eu acho que agora eu vou aplicar para nós esse salmo,
Portanto, porque eu já espero que você tenha compreendido do que se trata, nós podemos nos alegrar a despeito do momento que estejamos vivendo. Esse salmo é um salmo para trazer esperança. Primeiro, para nos deixar claro que o amor do Senhor dura para sempre. Se nós errarmos, se nós tivermos escolhido um caminho ruim, o que nos cabe fazer é nos arrependermos e voltarmos. Os braços do Senhor estão sempre abertos para receber aquele que se arrepende. Então, nada de ficar no pecado, nada de ficar cabisbaixo, nada de ficar com vergonha de Deus. Agora, se estamos caminhando na presença de Deus, nós podemos confiar e continuar rendendo graças ao Senhor, quer estejamos vivendo um momento de facilidade e bonança, quer estejamos num momento de dificuldade. Nós temos que agradecer ao Senhor, porque assim como Ele é o Senhor dos Senhores do Salmo, Ele é o Senhor dos Senhores na nossa vida. Ele tem poder. Ele é o Deus que criou os céus, criou o sol, criou a lua, criou as estrelas. E se você estiver vendo esse salmo aí durante a noite, estiver ouvindo esse salmo durante a noite, olhe pela janela. O que você vê no céu não foi por geração espontânea que apareceu. O Senhor Deus disse e passou a existir, né? Porque Ele é aquele que traz à existência as coisas que não existem. E também Ele é aquele que tem poder sobre as situações que estão fora do seu controle. Assim como Ele livrou o povo de Israel do Egito e livrou o povo dos reis que eram superiores ao armamento, ao exército de Israel. Deus é mais poderoso do que toda e qualquer situação que você esteja enfrentando. Ele pode mudar as circunstâncias e pode fazer aquilo que você não pode. Portanto, não deixe de orar, não deixe de falar com Ele. O grande obstáculo, queridos, eu acho que isso é uma coisa legal de eu destacar, já que eu estou aplicando o salmo para as nossas vidas. O grande obstáculo para nós muitas vezes não alcançarmos algo que temos pedido para Deus não tem a ver com Deus não ser capaz de fazer algo na nossa vida, mas nós não estarmos preparados para receber aquilo que queremos, porque não estamos maduros. A gente vive pedindo as bênçãos de Deus, mas a gente não tem tempo com o Senhor. E, claro, o fato de você estar aqui ouvindo esse podcast mostra, não porque é este podcast, né? Em nome de Jesus, não é isso que eu quero dizer, mas o fato de você parar para meditar na palavra do Senhor mostra que você quer algo diferente. Mas eu quero que você saiba, Deus quer ouvir a sua voz. Agora você está ouvindo a minha voz, mas o Senhor quer ouvir a sua voz. O Senhor quer falar com você, o Senhor quer ouvir a sua oração. O Senhor quer que você aprenda a se derramar diante do Senhor e que essa comunhão que você tem com Deus te traga maturidade, para que quando Ele fizer aquilo que você tanto tem pedido, você simplesmente não pegue a sua bênção e vá embora. Porque Deus tem um propósito para a sua vida. Nós sabemos pela história bíblica que o Senhor Ele não fez todas essas coisas para os seus filhos, como libertá-los do Egito ou como livrá-los das mãos dos reis poderosos para nada. Deus tinha um propósito na vida dessas pessoas, através delas, assim como Deus tem conosco. Então, que você saia dessa leitura sabendo que o amor do Senhor dura para sempre. O que Ele fez lá no Antigo Testamento, Ele pode fazer hoje, porque a sua bondade, a sua misericórdia, a sua longanimidade são as mesmas. O Senhor Deus não mudou, porque Ele não muda. Então hoje é dia de sair feliz da leitura desse salmo e pensar: Pai, eu quero viver a Tua vontade na minha vida, em todas as áreas da minha vida. Nos meus estudos, eu quero ser uma pessoa responsável. No meu trabalho, eu quero ser um funcionário exemplar. Na comunidade onde eu congrego, eu quero que as pessoas me vejam como uma pessoa que te ama, porque os meus frutos são frutos de misericórdia, não são frutos para aparecer para as pessoas, mas o meu comportamento mostra a Tua presença. E que em nome de Jesus, meu querido, você trabalhe para isso. Eu participei do culto final de semana e houve uma palavra muito abençoada, e exatamente uma das coisas que essa irmã, uma mulher de Deus, disse foi: os sermos usados por Deus não tem tanto a ver, não é apenas a respeito de unção e de poder de Deus, mas tem a ver com decisão, tem a ver com trabalho, tem a ver com você decidir servir ao Senhor, você decidir fazer as coisas à moda de Deus, você dar-se a gastar a sua vida no sentido de dizer: eu vou fazer isso do jeito de Deus, a despeito do meu conforto, da minha vontade, do meu querer.
E essa pregação falou demais comigo, então eu deixo aqui essa palhinha. E que Deus abençoe muito você nesse dia. E eu te aconselho, inclusive, a ler o Salmo com as repetições, mas como esse momento é um momento de meditação, não é um momento apenas de leitura, então eu me dou o direito de fazer esse recorte. E Deus abençoe muito você, em nome de Jesus. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!